Diretamente dos estúdios da Rádio Difusora está entrando no ar Persona Singular. Seja muito bem-vinda! Através das ondas da 90.3 você também nos acompanha e pelo site da radiodifusoramaravilha.com.br. Aliás, quero te fazer um convite. Acesse o nosso canal no YouTube, Rádio Difusora Maravilha 9030. Se inscreve, ativa o sininho. Cada vez que a gente postar e publicar algum vídeo, você vai receber diretamente do seu celular e vai poder assistir no conforto da sua casa diretamente na televisão. Gostou dessa novidade, né? Só aqui na 90.3 você acompanha as melhores e maiores novidades. O papo de hoje tá incrível. Senta ali que você vai gostar. Aliás, todas nós mulheres temos muitos sonhos. Muitas mulheres têm sonho de ser mãe, fazer uma cirurgia plástica, ficar melhor. Mas o que ninguém te conta são os perrengues por trás de tudo isso. De ser mãe, fazer cirurgia plástica e como cuidar antes e depois para que o seu procedimento seja da melhor forma. Para falar sobre isso, minha convidada de hoje é fisioterapeuta e vai contar um pouquinho dos bastidores. Então, te convido, senta ali, fica comigo que o papo tá 10, tá bom? Fisioterapeuta Keila Tawana Hope. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ivana. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho, né, sobre toda a minha história e também sobre o meu trabalho que eu tanto amo. Gente, antes de iniciarmos a nossa conversa, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça. Cicobi Credial, Odonto Excelência e as drogarias Bem Popular. Nosso muito obrigado por vocês patrocinarem esse bate-papo incrível. Keila, como eu disse, você é fisioterapeuta. O que te levou a escolher a área de fisioterapia, já pra gente começar? Então, Ivana, na verdade, desde criança, eu sempre tive essa vontade, né, de trabalhar na área da saúde. Mas você imaginava o que era fisioterapia? Porque até Não. hoje muita gente não sabe nem o que é. Exatamente. Né? Na verdade, eu tive contato com a fisioterapia ali no meu último ano do ensino médio, né, no terceirão. Que eu fui pesquisar, de fato, o que eu gostaria de estar cursando. Eu sabia que era algo na área da saúde, mas eu ainda não tinha certeza de nada, né? E aí eu comecei a pesquisar cursos na área da saúde e no momento que eu pesquisei, que eu descobri, que eu conhecia a fisioterapia, eu me apaixonei, eu pensei, é isso que eu quero. Mas o que dentro da fisioterapia assim, te motivou a escolher essa carreira? Então, o contato com as pessoas. De poder ter esse contato para restaurar a saúde delas, né? Poder ajudar, poder restaurar essa qualidade de vida das pessoas e ajudar de alguma forma a sair de momentos difíceis, né? A gente via muitas histórias de reabilitação mesmo, né? Pacientes que sofreram acidentes, pacientes hospitalizados, que estavam passando por um momento difícil e que tiveram o apoio desse profissional, né, que é tão importante para... A fisioterapia em si, ela envolve um mundo de oportunidades e opções para poder ajudar e reabilitar pacientes em dificuldade. Sim, exatamente. Desde um acidente até um pós-operatório? Exatamente. É isso? E não só reabilitando, mas também prevenindo, né? Ali tem toda a parte da prevenção que a gente atua. Também durante ali o processo de recuperação desse paciente e posteriormente a gente dá sequência em casos de pacientes hospitalizados, né? A atendimento domiciliar também. Então... E como é que você optou na tua carreira, né, que você já se formou, por esse pós-operatório, pré-operatório, cirurgia plástica, essa área? O que te motivou a fazer isso? Foi no momento que eu já estava trabalhando no Hospital São José aqui de Maravilha e eu sentia essa necessidade de trazer algo novo para a cidade, alguma estratégia nessa área de pós-operatório que ainda não tínhamos. Então, eu comecei a pesquisar e tive contato com essa área da fisioterapia em tecidos cicatriciais. Que é um universo muito complexo. Não, peraí, gente. Vocês ouviram o que ela falou? Eu até parei para ouvir aqui, gente. Tecidos cicatriciais. Keila, isso daí pra mim é grego. Eu acho que pra todo mundo que tá ouvindo, o que vem a ser tecidos cicatriciais pra começar já? Sim. Então, o que acontece? Tecidos cicatriciais, a gente tá falando sobre a cicatrização de uma ferida operatória de algum paciente. Qualquer corte.
qualquer corte, qualquer pós-operatório, não só se tratando de cirurgia plástica ou de cesáreas, que é o caso que eu, né, estou trabalhando atualmente, mas qualquer tipo de pós-operatório, Mas né? tem aquele machucado interno que não aparece? Que a fisioterapia trabalha também? Exatamente. Então, como que funciona? Essa reabilitação de tecidos cicatriciais, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre a nível tecidual, não somente da pele, não somente de músculo. Então, a gente trata todas as camadas que são lesadas num procedimento cirúrgico. Então, ali a gente pega a camada da pele, a camada do músculo, os tecidos que envolvem a musculatura, a face muscular. Então, todos os tecidos envolvidos que passam por uma lesão durante um procedimento cirúrgico. Gente, eu tô tentando entender e eu vou fazer todas as perguntas possíveis para entender. Vamos lá, a pessoa fez um procedimento cirúrgico, tá com dor. Como é que o fisioterapeuta vai atuar nessa situação toda, Keila? Então, a gente tem algumas estratégias fisioterapêuticas. Um exemplo é o uso do taping. O taping, se tratando de dor, né, de dores, de desconfortos, um exemplo que eu trago assim de início é o taping, que ele tem nos mostrado na nossa prática clínica o poder que ele tem sobre um pós-operatório. O que ele vai fazer? Quando a gente aplica esse taping sobre a pele do paciente, nós temos uma ação sobre a dor, sobre a sensibilidade da dor desse paciente e sobre a formação de edema, porque o que é o edema? É aquele líquido que vai gerando depois de um processo pós-operatório, que é o normal, né? O taping é então, aquela fita que é cola? aquela fita compressiva que vai na região do abdômen e a gente coloca ele nessa intenção mesmo, né? De conter ali essa dor, de diminuir a dor desse paciente, porque ele vai dar uma sensação muito boa. Ele vai dar um conforto muito grande, uma estabilidade muito grande para aquela região que foi operada, né? Então, com esse taping sobre a região adjacente, o que ele vai fazer? Ele vai dar essa sensação de conforto, de bem-estar, ele vai reduzir dores, né? E vai reduzir edema também, ele vai tratar as equimoses, que a gente chama que são os roxinhos que ficam na pele, né? Então, tem toda essa questão. Então ele vai agilizar o processo de melhora. Isso, ele acelera a recuperação. Entenderam, gente? Exatamente, ele é uma das principais ferramentas que a gente está utilizando nos dias de hoje, né? Isso serve também para pacientes com dor. Com dor também. Ou não só Sim, procedimentos... com dores. Não somente se tratando de pós-operatório de cirurgias. Certo. Você me fala o seguinte, eu falei que, na verdade, ser mãe é o sonho de muitas mulheres. E isso a gente sabe disso. E todo mundo dimensiona o parto, a gravidez, é tudo muito lindo, é tudo muito lúdico, mas o que a gente não mostra são os perrengues, são as dores, os machucados, principalmente aquele momento pré-operatório e o pós, né? E o pós. Tanto da cesárea quanto do parto normal. Isso, é um processo desafiador, né, para a gestante. Então, isso tem início lá no comecinho da gestação. Ela já inicia com dores, ela já inicia com vários sintomas de desconfortos mesmos, né, por estar gerando o bebê. Então, isso faz parte de todo esse processo. Mas a gente tem recursos na fisioterapia que a gente pode assegurar essa transição, né, essa passagem pela gestação de uma forma muito mais tranquila, muito mais confortável, né? Geralmente a gente escuta muito falar as queixas de dores musculares, dores posturais também. Então a gente tem técnicas específicas de colocação do taping. Muita gente fala, é só colar fitinha, né? Acha que é muito fácil, né? Pega na farmácia, compra e cola. Isso, tem. Tem os que preferem, que querem, que escolhem colocar em casa e acham que vão ter o mesmo benefício, mas pessoal, não tem, né? A gente tem toda uma técnica, foram muitos estudos para a gente identificar qual que era a forma de colocação correta para ter os benefícios. Então, isso já inicia lá no começo da gestação. A gente tem uma técnica específica para essas dores, para aliviar o peso, né, do abdômen também. Ele começa a crescer, então vai pesando, vai doendo a coluna. A gente escuta muito relatos sobre isso. Então, ele veio assim para somar, para ajudar. E você faz o acompanhamento desde o início da gestação? Desde o início.
A gente tem a consulta pré-operatória, né, que a gente faz. Ali a gente tira várias dúvidas da gestante, a gente explica todos os nossos recursos que a gente tem, que não se trata somente de taping. O taping, ele é um recurso excelente, mas isoladamente ele não faz milagre, né? Sim. Então, ele precisa estar associado, sim, a uma conduta mais especializada e mais completa. E quando eu falo conduta mais completa, se trata de exercícios respiratórios também. Ah, vocês também fazem isso? Isso. Então, primeiramente, a gente faz uma consulta, uma conversa com a gestante, a gente tira dúvidas, sempre deixo muito aberto a qualquer tipo de dúvidas que elas venham a ter. E aí, dentro das dúvidas, eu já vou explicando tudo que vai ser feito, tudo que ela vai passar, né? Também leva em consideração a saúde da gestante, eu acho. Exato, exatamente. E a gente precisa... Nessa questão de gestar, às vezes o foco está no bebê, né? Mas a mãe também precisa desse cuidado, dessa atenção, desse zelo. Então, eu senti muita falta disso aqui, assim, na nossa região. É uma área muito nova, que ainda está sendo pouco explorada, mas que está muito próspera. Então, eu acredito que venha a crescer, assim, poderosamente nos próximos anos, né? E você acompanha o parto? Eu queria muito poder, né, acompanhar. Eu ainda não acompanhei nenhum, mas sim, eu tenho esse desejo, essa vontade. Como eu já trabalho no hospital, eu consigo ter acesso, né? Então, tudo é uma questão de programação, né? Se a gestante permite que eu esteja lá nesse momento, com certeza. Porque o tratamento em si, do pós-operatório, na verdade, ele já inicia no pós-operatório imediato, né? Ah, logo após que nasceu o bebê? Logo após. Já faz. Logo após. No centro cirúrgico ainda de preferência. Claro que a gente ainda está começando esse trabalho aqui na nossa cidade. Eu sou a pioneira nisso, então eu estou desbravando. Muito obrigada. Estou começando a iniciar, a trazer, né, mostrar realmente tudo, o quanto ele ajuda, os benefícios. Obstetras já estão indicando. Então, a gente está no início, né? É o início. Mas a gente está muito feliz com os resultados. As gestantes e as mãezinhas, logo que elas têm o bebê, a gente recebe muito feedback positivo. Então, a gente está provando nessa questão da prática clínica mesmo, os resultados, exatamente. Positivos. Porque o que acontece? Essa consulta pré-cirúrgica, pré-operatório, tanto em cirurgia plástica, quanto no pós-operatório de uma cesárea, por exemplo, né? Ela tem que iniciar o quanto antes, logo que tiver o dia ali da cirurgia marcada, né? Ela já entra em contato comigo, a gente já agenda uma consulta pré-operatória, ali a gente vai conversar, tiro dúvidas, a gente faz o teste do taping também, que é muito importante, e a gente faz esse planejamento. A partir do momento que ela for para o hospital ganhar o bebê, ela me comunica. E aí, assim que eu consigo, eu já tô lá com ela e a gente já inicia a aplicação. Atenção, então, senhoras e senhores que serão pais, tá bom? Fisioterapeuta Keila pode melhor atendê-los para uma recuperação melhor. Exatamente. É importante, gente, esse é um assunto assim muito inovador. Quando se fala em fisioterapia, muita gente imagina a questão de fazer um exercício assim só para melhorar a minha postura, algo assim. Mas hoje a fisioterapia já está muito avançada, com muitos recursos. Todas as áreas. De outras coisas, inclusive na cirurgia plástica. Como é que é essa história? Então, na cirurgia plástica também, esse curso que eu fiz é tudo muito novo. Aqui pro Brasil também é uma coisa que está vindo, não faz tantos anos que iniciou aqui no Brasil, esses novos recursos dentro da área da fisioterapia. Então, quando eu tive essa vontade de trazer algo novo, eu logo pensei na cirurgia plástica porque eu vi a necessidade aqui da nossa cidade, né? Então, eu achei que seria muito válido, tanto no pós-parto quanto para as cirurgias plásticas. Então, comecei a pesquisar cursos e eu não queria qualquer curso também. Eu prezei por fazer a minha especialização no que é referência no Brasil, né? Para hoje, nós fisioterapeutas, né? Então, eu
quis muito fazer esse curso com a fonte de tudo isso, o início de tudo isso aqui no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de estar indo a São Paulo, fazer o meu primeiro curso, que foi somente, assim, voltado a aprender a base da técnica, para a gente ter o raciocínio clínico para conseguir atender cada paciente com as suas particularidades, de uma forma individual, de uma forma especializada e específica. A gente, quando fala em cirurgia plástica, principalmente, a gente tem muito ainda uma cultura da drenagem linfática, que é uma excelente técnica. Porém, ela isoladamente, ela tem que ser feita no momento certo. E uma coisa que a gente ainda não sabia, que eu, inclusive, também como fisioterapeuta, no primeiro curso também não tinha essa noção, é que a drenagem linfática, ela precisa ser feita no momento certo. E a gente tem os dias certos que a gente precisa aguardar para poder fazer, para ela ser benéfica, pra gente ter não os pode fazer benefícios. qualquer hora. Eu quero fazer qualquer hora. Exato. Se tratando de pós-cirúrgico. Pacientes que não passaram por nenhum tipo de cirurgia, nenhum processo cirúrgico, sim, ela é totalmente indicada, né, em qualquer momento quando, né, o paciente quiser fazer, se sentir inchado, ela é totalmente indicada. Mas qual que é a diferença desse trabalho da fisioterapia para uma drenagem linfática? Isso, então, o que acontece? A drenagem linfática, ela faz essa eliminação do edema, né, que é muito importante. Porém, se tratando de pós-operatório, nós temos que lembrar que a gente precisa de 14 dias, contando do dia da cirurgia, 14 dias para o sistema linfático se regenerar. Porque o que acontece? Num procedimento cirúrgico, como eu falei anteriormente, vários tecidos vão sendo lesados, né? O médico vai fazendo a cirurgia, ele vai fazendo as incisões e vai ali lesando várias camadas do nosso corpo. E uma dessas camadas, uma dessas regiões que são lesadas é o sistema linfático. Ele também passa por como é que eu posso dizer? Por essa ruptura. Isso, ele rompe, ele não vai mais ficar, né, funcionando adequadamente. Ele vai voltar, ele vai se regenerar, ele vai voltar ao seu funcionamento normal a partir de 14 dias. Então, dentro desses 14 dias é o momento que eu tenho a fase de pico inflamatória, que são as primeiras 72 horas. Então, são os primeiros 3 dias que a gente tem um pico inflamatório muito grande no nosso corpo. E aí, se tratando de drenagem, ela não vai dar conta, né, de fazer toda essa eliminação desse edema, porque o edema em excesso, ele é prejudicial. Ele é fisiológico, acontece, ele vai fazer parte, ele vai estar ali, mas a gente precisa evitar o excesso dele. Então, é através de técnicas que a gente aprendeu nesse curso que eu fiz em São Paulo, técnicas específicas para fisioterapeutas. Ele é voltado somente para fisioterapeutas. Então, a gente, ligando a toda a bagagem que a gente traz, todo o nosso conhecimento científico que a gente já traz desde a faculdade, né, do próprio curso, a gente faz uma união de tudo isso e a gente começa a ter o raciocínio clínico de como que a gente vai tratar esse paciente para que não aconteça nenhum tipo de complicação, né? Mas e você pode atuar em todas e quaisquer cirurgias? Todas quaisquer cirurgias, sim. Teve algum desafio nessa caminhada? Teve. Quero saber, porque eu adoro uma história. Então, a minha primeira paciente foi uma... primeira é ótima, né? A primeira é sempre sempre a tem melhor. história para contar. Alguma coisa acontece com o primeiro. Exatamente, e comigo não foi diferente, né? A minha primeira paciente de cirurgia plástica fez uma abdominoplastia com lipoaspiração. E a gente sabe que é um procedimento muito, muito, muito invasivo, né? Ele faz ali uma lesão tecidual muito uma sucção, grande. Né? Exatamente. Tira tudo a gordura, amiga. Exatamente. Você que tá pensando em fazer uma lipo, já pensou, vou tirar minha gordurinha? Pense primeiro em emagrecer. Porque a tal da lipoaspiração, se você nunca viu, joga lá no YouTube, procura, pesquisa, fala com alguém que já fez. Guria, tira tudo, né? Tudo. É igual puxar assim no cano. Isso, puxa mesmo. Ele vai Imagina sugando. o estrago que faz internamente, né? Exato, a gente tem que pensar que a gente tem musculatura ali, a gente tem a pele também. Então, elas acabam sofrendo consequências, que ela precisa desse apoio, né?
desse atendimento especializado para que a paciente ela passe por um pós-operatório sem complicações, o mais tranquilo possível, né? E a gente tem recursos para isso. Então, a minha primeira paciente foi, né, ela teve ela passou por um procedimento muito complexo e ela teve tudo que você imaginar no começo. Que delícia. Porque, na verdade, o primeiro atendimento, como ela não fez aqui por perto, ela fez numa cidade mais afastada daqui, eu não pude acompanhar ela desde o início. E infelizmente ela ficou sem algumas técnicas que a gente faria antes. Então isso já fez toda a diferença, né? Ali depois da cirurgia. O legal é sempre fazer antes alguma coisa junto? Isso, já fazer toda a preparação, né? Fica a dica pra você, vai fazer uma cirurgia, independente de qual for, já chama a Keila ali pra dar uma organizada, pra deixar tudo certo, pra depois... Garantir quando terminar vai ficar bem. Exatamente. Então, ela veio com essa falta de atendimento inicial que prejudicou muito a recuperação dela. Então, o meu trabalho foi árduo para trazer essa paciente de volta à estabilidade física dela, né? A passar por... E todos os tipos de complicação que você imaginar, ela teve. Então, ela teve seroma, ela teve fibrose, ela teve deiscência de sutura, que é quando os pontinhos abrem. Ela teve uma infecção na incisão também. Então, assim, ó, foi tudo... ali na primeira semana, no início, veio tudo junto. Então, foi bem complicado. Foi, não digo difícil, vamos trocar a palavra difícil por desafiador, né? Que é aquela coisa que te motiva a buscar a solução. Foi um grande aprendizado. Exatamente. Então, eu sempre falo pra ela que ela foi uma escola pra mim, né? E que bom que isso aconteceu, que a gente conseguiu reverter, né? E que eu pude também aprender, tanto ela, né? Teve esse benefício, mas eu também pude aprender muito com ela. Isso foi muito válido pra mim. Que legal, porque... você mexe com duas situações, por exemplo, o parto da mulher e a cirurgia plástica. Nesse momento do pós, exatamente no pós, mexe muito com a autoestima. Exatamente. Da mulher. De uma certa forma, a mãe que vai lá dar a luz ao bebê, ela tá naquele momento extremamente frágil. Da mesma forma, a mulher que faz uma cirurgia. Isso, então ali que entra a questão dela estar bem, né? Para conseguir vencer as demandas do bebê, por exemplo, né, num pós-parto, num pós-cesárea. Ela precisa estar bem fisicamente com ela, sem estar passando por dores, por desconfortos. A gente sabe que a cesárea também é um procedimento cirúrgico, a gente tem que pensar que vem toda aquela questão, né, falando de cuidados. Na parte física aqui, desculpa te cortar, mas qual que é o mais difícil de recuperar, cesárea ou parto normal? A cesárea. É o mais difícil? É o mais difícil. É o mais difícil porque, além de todo esse retorno abdominal que a gente precisa prezar para ela, né? A gente precisa trazer ela a saúde novamente ali tentar trazer o mais próximo do que ela era antes de passar pela gestação. A gente, além disso... No parto normal é tranquilo, porque a gente não tem uma incisão cirúrgica, a gente não tem um processo cicatricial a nível de pele ali, né, a nível muscular envolvido. Então, num pós-cesárea, por exemplo, a gente tem que pensar que é muito mais complexo, justamente por se tratar de um complexo cicatricial maior. Então, a gente tem o tempo da cicatrização, a gente precisa estar muito atento. As técnicas da aplicação do taping, por exemplo, são diferentes, né? A gente coloca de uma forma diferente do parto normal para cesárea. A gente tem técnicas específicas só para cuidar da parte da cicatrização, que já no parto normal não entra. Tem alguma dica que você daria para as mães que estão nos ouvindo, para quem vai ser mãe agora, nos próximos dias? Para ter uma maternidade mais tranquila? Sim, com certeza. A gente sempre indica estar buscando já profissionais que vão conseguir dar o apoio que você precisa depois de ter o bebê, né? Claro que os cuidados, eles já iniciam ali no pré, né? Ali durante a gestação, no início. Então, buscar, por exemplo, a fisioterapeuta, né? Manda uma mensagem, tire suas dúvidas, se tem alguma dor, alguma coisa, a gente já pode estar conversando para tratar. Então, não precisa esperar piorar às vezes, né? E é isso, assim, ver o que você está sentindo, se tem algum desconforto, procurar o profissional que vai te ajudar, né? E é isso, assim, basicamente. Já estar ciente, ter essa ciência de que vai precisar se sentir bem,
depois de ter o bebê, para conseguir, né, dar toda a assistência que esse bebê vai precisar de ti. Então, para você viver uma maternidade mais tranquila, mais segura, né, sem que fique nenhum tipo de sequela. E ali já entra também a questão da autoestima, né? Aquela cicatriz bonita. As dúvidas maiores que eu recebo são por conta da cicatriz. Ah, mas eu vou ficar com aquela cicatriz larga, né? Aquela cicatriz deformada, Isso, que né? acontece Vermelha. muito, né? Exatamente, que é uma cicatriz anormal, que pode acontecer se a gente não ter o cuidado logo depois da cirurgia, né? Logo E você depois faz da o cesárea. acompanhamento após o parto por quanto tempo? Varia muito, a gente precisa sempre avaliar. Cada paciente é muito peculiar o tempo de tratamento no pós. Então, geralmente, como que funciona? A gestante, ela já entra em contato comigo, né? Me passa a data da cesárea. Eu consigo estar indo até no hospital. No momento que depois da cesárea, ela já me avisa. Já, né, depois do nascimento, eu consigo estar indo no hospital. A gente faz a aplicação do taping. Conversamos, tiramos dúvidas, fazemos já uma parte da terapia mecanomoduladora, que é a questão de diminuir o edema também, o inchaço, né? E a gente já começa a programar nossos próximos encontros, né? Então, por exemplo, eu fui hoje, atendi a paciente do pós-parto e a gente já combinou uma semana depois o nosso retorno, que acontece 7 dias depois. Por quê? Porque é o tempo que o taping tem para ficar no abdômen dessa paciente. Não que seja o tempo máximo, mas é uma orientação, o tempo de ação da faixa. Isso, que tá ótimo, de 7 a 10 dias. Passou esse tempo, ele já perde, né, o efeito dele. Então, geralmente no 7º dia, a gente faz o nosso retorno e a gente faz toda essa parte de reavaliação também, né? A gente reavalia, a gente tira o taping, vê a necessidade de recolocar ou não. E a partir do momento que a gente tirou o taping, a gente já consegue dar início também a outras técnicas na própria pele da paciente, pertinho ali da incisão cirúrgica, trabalhando essa cicatriz, tirando possíveis aderências que possam vir a ter, porque a aderência ela gera muita dor. Então, geralmente tem lugares específicos que elas vão se queixar daquela dorzinha. Então, a gente já consegue trabalhar tudo isso na nossa sessão do retorno, 7 dias depois. Passou esses 7 dias, a gente vai conversando e a gente vê a necessidade ou não de reagendar, de fazer mais sessões, e assim a gente vai avaliando. A gente não faz, por exemplo, pacotes, né? Vai conforme a necessidade. Conforme a necessidade, conforme a avaliação. Somente o que for necessário, né? A gente tem que saber o que a gente está tratando. Às vezes não precisa ficar fazendo mais coisa. Ela já está bem, ela já pode estar de alta. Então, a gente cuida muito essa questão da avaliação, né? A necessidade ou não. Né? Perguntei, mas não falei aonde encontrar a fisioterapeuta Keila. Então, a gente tá com os nossos atendimentos na clínica da Liliane Nicole. É uma clínica de fisioterapia e pilates. A gente tem uma salinha lá bem bacana, aconchegante, disposta, né, para cuidar de vocês. Fica em qual rua? Fica na rua José de Anchieta. E para quem quiser saber um pouco mais sobre o teu trabalho, acessa suas redes sociais? Isso mesmo. Que é? O Instagram a gente tem @fisiokeilahope, né? @fisiokeilahope. Gente, vamos lá pesquisar. Já vou pesquisar já agora aqui para nós ver. E no Facebook é Keila Hope. Então é bem... @fisiokeila com Y. Com Y. Hope, H-O-P-P-E. Procurem lá. É um pós-parto seguro e tranquila. Especializado em pós-parto, taping e cirurgia plástica. Gente, adorei. Agora, deixa eu te perguntar. Você falou alguma coisa em relação a técnicas respiratórias. Isso atua e ajuda? Como? Isso ajuda, auxilia no parto? Sim, total. O porquê né, da gente trabalhar a parte respiratória também. É interessante a gente lembrar que durante o parto, durante a gestação, ocorrem muitas alterações no corpo dessa gestante. Então, a gente tem que pensar que o músculo do diafragma, que é o nosso principal músculo da respiração, ele está localizado numa região que vai ficar Esse aqui? Isso, abaixo aqui das costelas. Próximo, né? Na base do pulmão, isso mesmo.
ele sofre uma compressão muito grande dos órgãos também do bebê. Ele fica comprimido durante toda a gestação, principalmente na fase final. Quando, após o nascimento, elas têm muita sensação do abdômen frouxo. Então, o que acontece? A gente já começa a trabalhar exercícios respiratórios que vão auxiliar para o retorno desse diafragma, para ela voltar a uma respiração normal, né? Porque alterou totalmente o corpo, né? Aumentou, que assim, tem um ser aqui dentro, muda tudo. Isso, muda. O padrão respiratório é outro, muda também. Então, a gente faz esses exercícios para retornar com um padrão respiratório normal, né? E também já para começar a trabalhar essa musculatura que ficou frouxa, digamos assim, que é a queixa delas, né? Eu tô com a sensação de que meus órgãos estão soltos. E é tudo associado, a gente faz um trabalho muito completo que está tudo associado. Exercícios respiratórios com exercícios de estabilização para a musculatura abdominal. Então, é bem bacana, é bem válido, é bem completo, né? A gente trabalha um pouquinho tudo que sofreu alteração ali durante a gestação. E nada melhor do que a mulher estar se sentindo bem. Para ela, cuidar dela e também cuidar de um bebezinho que está vindo ao mundo, né? Porque é tão importante esse momento. Como eu disse lá no começo, a gente pensa muito na parte bonita, na parte lúdica, mas tem a parte da dor, que não se conta muito. Que as mulheres passam por esse processo muitas vezes de modo silencioso e elas não expõem. Isso. Até muito tempo, poucas se falavam sobre isso, né? Hoje as mulheres já estão falando um pouco mais sobre, olha, o parto é muito legal, mas eu tenho esses perrengues. Isso mesmo, claro, né? A questão, como eu falei, o foco às vezes é muito no bebê, mas a mãe também precisa dessa atenção, né? A gente tem que pensar que ela precisa estar bem, primeiramente ela, né? Para dar conta de tudo. Então, se pensando nisso, com tantos recursos que a gente está trazendo agora para cá, por que não, né? Por que não melhorar? Por que não promover essa qualidade de vida, essa qualidade do pós-parto, esse momento que é tão importante, né? Passar da melhor forma possível, da forma mais tranquila que tiver, né? Envolve até uma questão meio psicológica, né? Porque aquele puerpério, né, que a mulher passa, fica aquela sensação, e todo mundo espera que ela esteja no seu melhor. E eu vou dizer pro Thiago que a nossa luz mudou. Para quem está nos acompanhando através do YouTube, vai ver, mudou um pouquinho a luz aqui, mas é assim, quem sabe faz ao vivo, como diria Faustão. E nós fazemos assim na Rádio Difusora também, que aliás eu espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. Se inscreve no nosso canal do YouTube, você que está acompanhando a gente aqui através das ondas da 90.3, gostou do conteúdo? Acha que vai ser importante para você ou para alguém? Corre lá para o YouTube, comenta na nossa entrevista aqui e envia para alguém que pode auxiliar. Porque isso é um assunto extremamente novo, né, Keila? Exatamente. E se tratando do que você acabou de comentar sobre um momento também para a questão emocional, para a questão psicológica dessa mãe, eu sempre penso em conseguir acolher no momento que ela vem no nosso retorno, 7 dias após o parto, é aquele momento que ela já passou aqueles primeiros dias, ela vem totalmente diferente da última vez que eu encontrei com ela. Então, a gente vê a necessidade de proporcionar esse momento de relaxamento, de bem-estar, é um momento para ela. Eu sempre digo, né, trazem os bebezinhos junto, né? Imagina, quer conhecer, quer ter aquele momentinho, né? Exatamente. Então, assim, é bem bacana porque ela deita na maca, ela relaxa, o bebezinho fica ali com o pai do lado dela. E é aquele momento que quando ela deita, que ela consegue relaxar e sentir que esse momento é para ela, é incrível. Porque isso tudo também está relacionado com a recuperação dela, né? A parte emocional, psicológica, ela influencia muito na recuperação, por exemplo, de uma cicatrização. Então, a gente precisa pensar nisso também. Né? Também se falando na questão que muitas mulheres buscam hoje rapidez do retorno ao trabalho. Exatamente. De estarem prontas para o retorno ao trabalho, de estarem ativas. Muitas mulheres deixam de ser mãe, muitas vezes, porque não, eu vou precisar muito tempo, eu não vou poder ter esse tempo me dedicar. Não se sentem preparadas. Exato. Uhum. E esse trabalho talvez seja também muito sobre isso. Exatamente. De trazer essa percepção da mulher de, olha, eu não vou ficar incapacitada para o trabalho, seja de uma cirurgia plástica ou seja também num parto. Isso, envolve muito o retorno, né, antes para o trabalho. A maioria das pessoas que faz cirurgia plástica, inclusive, já quer fazer hoje, amanhã já quer estar pronta, né? Com certeza. Que bom que nós temos a Keila, que temos profissionais, e que bom que a saúde tem evoluído também, né, Keila, para que possa, de uma forma ou outra, minimizar processos pós-operatórios, pré-operatórios, de cirurgia plástica, de gestação, de tudo isso que vem
ao contento do trabalho que a fisioterapia faz. Isso mesmo. Eu sempre falo, né? É muito interessante porque é tudo muito novo e a gente precisa conhecer, né? Buscar o conhecimento, né? Geralmente quando a gente vai, tudo muda muito rápido e na área da saúde não é diferente. Então, a partir do momento, eu vou fazer uma cirurgia plástica, né? Pensar, lembrar do fisioterapeuta, pessoal. Muito importante. É essencial. O resultado da sua cirurgia, ele não depende só do cirurgião, nem só do fisioterapeuta, depende de vocês também. Então, é um conjunto, né? Mas uma equipe unida, né? Uma equipe completa com tudo que a gente tem hoje em dia de recursos que podem auxiliar, né? Garante, E claro, né? e Keila, eu vou fazer um adendo aqui para quem está nos ouvindo, que cuidar da saúde é muito, mas muito importante, gente. Assim, ó, se eu tivesse que dar um conselho para você, eu diria, antes de qualquer coisa, busque cuidar da sua saúde. Principalmente porque quando você tem uma saúde boa, fazer uma gestação, ela tende a se tornar, porque a gente sabe que intempéries acontecem, né? Contratempos acontecem, mas quando a tua saúde está em dia, até mesmo para um pós-operatório se torna melhor. Exatamente. Então tá tudo interligado, né? Como a gente sempre fala, corpo, mente, espírito. Então, E busquem isso. bons profissionais. Por isso, hoje a Keila veio aqui dar uma explicação sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo junto em Maravilha, aqui a clínica da Liliane. E também para você que tem interesse, acesse as redes sociais dela, Físio Keila Hope, ou entre em contato conosco aqui através da 90.3, a gente vai te direcionar, porque o nosso intuito aqui é levar saúde, qualidade de vida, informação para você e para quem mais estiver acompanhando a gente aqui. Por isso, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, dê a sua sugestão e, se possível, fique ligadinho aqui conosco na 90.3. Quero agradecer, Keila, por você ter aceito o convite, ter vindo aqui contar esse trabalho lindo que você vem fazendo e super útil, tá? Eu não sou mãe, mas se fosse, ou a hora que vier, já vou entrar em contato contigo para cuidar. Vou aguardar, então. Já vamos cuidar muito bem do antes, para não ter mesmo. problema depois. Mas aqui um procedimento cirúrgico, já gostei. Já gostei porque a gente não está longe disso. Exatamente. Né? Então, hoje em dia a gente já tem aqui na nossa cidade, né? E vamos aproveitar, vamos, né, nos cuidar. Que bom, gente. Quero agradecer aos patrocinadores, Cicobi Credial, Odonto Excelência e as Drogarias Bem Popular. Quero agradecer aos estúdios da Rádio Difusora, ao Tiago, que ficou aqui conosco, a Josi e também toda a equipe que faz com que esse programa aconteça. Muito, mas muito obrigada por você estar conosco até agora. Desejo um excelente sábado. E olha, se você me ouviu no programa, quando me vê na rua, fala, gostei do programa, tô te acompanhando, porque é tão legal receber o retorno das pessoas, de saber que a gente fez algo ou fez um programa que a pessoa gostou, que não tem preço, gente. Então, meu muito obrigado, um beijo, até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.